Semana do Trabalhador chegou maravilhoso! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso com vocês? Espero que sim. Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. E hoje a gente vai estudar um tema que é recorrente nas provas de concurso. Professor, que tema é esse? Concurso de pessoas, tá? O concurso de pessoas, meu povo maravilhoso, ele é tratado no artigo 29, 30 e 31. São 3 artiguinhos, mas muito conteúdo relevante tem aqui e você deve saber para não ser induzido a erro na hora da sua prova, tudo bem? Então, para isso, eu preciso que você pegue o seu material. Pegue aí caderno, lápis, caneta, abra o seu Código Penal a partir do artigo 29. Abra o seu Código Penal. Se você puder, tem aí uma caneta marca-texto. Separe uma caneta marca-texto, porque nós vamos construir aqui a sua lei destacada, beleza? A sua lei destacada é importante na hora que você estiver fazendo a sua revisão. Vai te ajudar bastante, beleza? Então pega o seu material e bora para a aula então. Olha só, como eu disse, o nosso tema é concurso de pessoas. Antes de ingressar no tema, eu quero deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @profbrunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Se inscreva nas minhas redes sociais, tá? Muito conteúdo relevante, de qualidade, que vai te ajudar aí a entender, a aprender definitivamente o direito penal e a legislação extravagante, beleza? Então se inscreva. Não deixe de se inscrever. É muito conteúdo de forma gratuita aí para vocês. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, galera. Falando de concurso de pessoas, o primeiro ponto que nós temos que saber é o que é concurso de pessoas. Qual é o conceito de concurso de pessoas? Olha lá, é a colaboração empreendida. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. É a colaboração empreendida por 2 ou mais pessoas, olha aí, por 2 ou mais pessoas para a realização de um crime ou de uma contravenção penal. Então, meu povo maravilhoso, presta atenção. O que é concurso de pessoas, pessoal? O concurso de pessoas, galera, ele ocorre quando 2 ou mais pessoas praticam ou um crime ou uma contravenção penal. Isso é concurso de pessoas. O concurso de pessoas ele existe quando o crime, quando a contravenção penal é praticado por 2 ou mais pessoas. Se a gente tem uma pessoa só praticando crime ou uma contravenção, nós não temos concurso de pessoas. Olha só, pensa comigo. Quando você enxergar a palavrinha concurso de pessoas, você vai lembrar de pluralidade. Concurso de pessoas, lembra, pluralidade de pessoas. O concurso quer dizer pluralidade, ou seja, é necessário que tenhamos uma pluralidade de pessoas. Se eu tiver uma pluralidade de pessoas praticando um crime ou uma contravenção penal, nós podemos ter concurso de pessoas. Mas por que, professor, nós podemos ter? Porque aí, galera, nós vamos entrar num ponto agora que eu reputo ser o ponto mais importante que nós temos desse tema concurso de pessoas, que é o quê? Os requisitos, tá? Você tem que saber, você tem que entender esses requisitos, os requisitos para ocorrer o concurso de pessoas. Vamos lá. Primeiro requisito, olha aí, pluralidade de agentes, pluralidade de condutas. Primeiro requisito, pluralidade de agentes, pluralidade de condutas. Beleza? O concurso de pessoas depende de pelo menos 2 pessoas. Depende pelo menos de 2 pessoas. E, consequentemente, de ao menos 2 condutas. Ao menos 2 condutas. Ou seja, aqui é necessário que nós tenhamos uma pluralidade de agentes, 2 ou mais, e também uma pluralidade de condutas, 2 ou mais. Caso contrário, nós não podemos falar em concurso de pessoas, beleza? Então, primeiro requisito, para que fique caracterizado o concurso de pessoas, pluralidade de agentes, pluralidade de condutas. Tranquilo? Agora vem um detalhe, presta atenção. Esses agentes, 2 ou mais, todos eles, têm que possuir culpabilidade. Como assim? Eles têm que ter culpa pelo fato criminoso? Não. A culpabilidade aqui, meu povo maravilhoso, é aquela culpabilidade, elemento do crime. Ou seja, tem que ser um agente imputável,
ele tem que ter potencial consciência da ilicitude e tem que ser exigido dele uma conduta diversa. É necessário que todos os agentes tenham culpabilidade, que todos os agentes sejam culpáveis. Então, não basta uma pluralidade de agentes. É necessário uma pluralidade de agentes culpáveis. E eu te falo, presta atenção. Imagina que o Mévio contratou o Tício para matar a sogra. Só que o Tício ele é menor de idade. Beleza? O Mévio contratou o Tício para matar a sogra. Só que o Mévio é menor de idade. Eu tenho aqui uma pluralidade de agentes, Mévio e Tício. Mas perceba, não são todos culpáveis. Por quê? O Tício ele é inimputável, porque ele é menor. Então, nesse caso, nós não temos concurso de pessoas. Aqui nós vamos ter a chamada autoria mediata. Professor, o que é autoria mediata? Acalme o seu coração que nós vamos chegar lá. Nesse momento, eu só preciso que você entenda que o primeiro requisito para que ocorra concurso de pessoas, pluralidade de agentes, pluralidade de condutas. Eu tenho que ter 2 ou mais agentes, eu tenho que ter 2 ou mais condutas. Mas não basta só a pluralidade de agentes. Eu tenho que ter uma pluralidade de agentes e todos os agentes devem ser culpáveis. Cuidado para não se confundir. Quando eu for falando culpáveis, não é a culpa pelo fato, é a culpa elemento do crime. É aquele indivíduo que é imputável, tem potencial consciência da licitude e é exigido dele uma conduta diversa. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então esse é o primeiro requisito. É necessário uma pluralidade de agentes, tá? E uma pluralidade de condutas. Tranquilo? Maravilha. O segundo requisito é relevância causal da conduta para a produção do resultado. Então, nós vamos perceber aqui, presta atenção, que não basta também uma pluralidade de condutas. Eu tenho que ter uma pluralidade de condutas relevantes. Não basta ter várias condutas. Para que fique caracterizado o concurso de pessoas, nós temos que ter pluralidade de condutas, ok? Várias condutas, mas tem que ser condutas relevantes para a produção do resultado. Condutas irrelevantes não caracterizam o concurso de pessoas. Olha só, a conduta deve ser relevante. Ela obrigatoriamente tem que ser uma conduta relevante, pois sem ela a infração penal não teria ocorrido como e quando ocorreu. Tranquilo? Então, necessariamente, presta atenção aqui, não basta pluralidade de condutas. Nós temos que ter uma pluralidade de condutas e as condutas devem ser relevantes. Professor, e se tiver uma conduta irrelevante? Aquela conduta irrelevante não caracteriza o concurso de pessoas. Vou te dar um exemplo que bem rapidamente vem comigo. Imagina que o Mévio, junto com o Tício, eles estão combinando de invadir a casa do Caio, que é vizinho lá. Eles estão ali conversando e enquanto eles conversam, a Maria está do outro lado do muro. A Maria é apaixonada pelo Mévio. E a Maria está escutando a conversa ali pelo muro. A Maria está escutando a conversa entre o Mévio e o Tício. Eles estão ali combinando de entrar na casa do Caio, onde ela trabalha para subtrair os bens do Caio. Beleza? Tranquilo. Aí a Maria, como ela é apaixonada pelo Mévio, quando ela vai embora, ela deixa a porta da frente de casa destrancada. A Maria deixou a porta da frente de casa destrancada. Para quê? Para ajudar o seu amado. Só que no dia dos fatos, o Mévio e o Tício, eles entraram pela porta dos fundos. Eles arrombaram a porta, entraram na casa do Caio, subtraíram todos os bens. Olha só, nós temos pluralidade de agentes? Sim. Maria, Mévio e Tício. Nós temos aí uma pluralidade de condutas? Também. Mas eu te pergunto, a conduta da Maria foi uma conduta relevante para a produção do resultado? A conduta da Maria foi relevante para a produção do resultado? Não.
A conduta dela de deixar a porta da frente destrancada foi uma conduta totalmente irrelevante. Se a conduta é irrelevante, não há concurso de pessoas entre Maria, Mévio e Tício. Há o concurso de pessoas entre o Mévio e o Tício. A Maria está fora. Por quê? Porque apesar dela ter praticado uma conduta, a conduta foi irrelevante para a produção do resultado. Beleza? Anota no seu caderno. Para ocorrer concurso de pessoas, não basta pluralidade de condutas, todas as condutas devem ser relevantes. Todas as condutas devem ser relevantes. Se for irrelevante, não entra aí na caracterização do concurso de pessoas. Beleza? Tranquilo. Vou apagar aqui. Detalhe importante agora. A contribuição ou a conduta, tá? A contribuição ou a conduta, preste atenção agora, ela deve ocorrer como regra, tá? Como regra, antes da consumação do crime, tudo bem? Ou ao mesmo tempo da consumação do crime. Então, olha só. Para que ocorra concurso de pessoas, as condutas elas devem ser praticadas antes da consumação do crime ou ao mesmo tempo da consumação do crime. Vou te dar um exemplo. Imagina o Mévio e o Tício, beleza? O Mévio quer matar a Maria porque a Maria traiu ele. O Mévio não tem uma arma, ele vai lá na casa do Tício. Tício, me empresta a sua arma? O Tício então empresta a arma para o Mévio. O Mévio vai lá e mata a Maria. Beleza? Tem concurso de pessoas entre o Mévio e o Tício? Tem concurso de pessoas. Pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, as condutas são relevantes. E perceba, a contribuição do Tício, ela ocorreu antes da consumação do crime. Ela ocorreu antes da consumação do crime. Concurso de pessoas. Beleza? Então, a contribuição, como regra, ela vai acontecer antes da consumação do crime. Mas ela pode ocorrer ao mesmo tempo da consumação do crime. Imagina o Mévio e o Tício, beleza? Precisando de grana. Eles então saem para assaltar. Eles encontram a vítima, o Mévio saca a arma e aponta. Parado, levanta a mão. O Tício vai lá e subtrai os bens. Perceba que a contribuição do Tício está acontecendo ao mesmo tempo da consumação do crime. Nós temos aqui concurso de pessoas, tá? Então, presta atenção. Para ocorrer concurso de pessoas, pluralidade de condutas, condutas relevantes. Essa contribuição, como regra, ela tem que acontecer antes da consumação ou ao mesmo tempo da consumação. Tranquilo? Beleza, mas presta atenção. E é aqui que eu quero que você preste atenção. E é aqui que eu quero que você preste atenção, que é a exceção. Olha só, de forma excepcional, a conduta pode ser praticada após a consumação. De forma excepcional, pode ocorrer após a consumação, desde que tenha sido o quê? Ajustado anteriormente. Se foi ajustado anteriormente, a conduta pode ocorrer após a consumação do crime, excepcionalmente. Imagina que o Mévio quer matar a Maria, mas ele não tem um local para se esconder. O Mévio chega assim, Tício, eu preciso matar a Maria, mas depois eu preciso de me esconder lá na sua casa. Pode ser o Tício? Pode ser. Ou seja, nós tivemos aqui o ajuste entre eles antes da prática do crime. O Mévio, então, vai lá e mata a Maria. Matou a Maria, ele volta para se esconder na casa de quem? Do Tício. Perceba que a contribuição do Tício agora está acontecendo após a consumação do crime. Mas como eles ajustaram antes da consumação, nós temos aqui o quê? Concurso de pessoas. O Mévio que matou, ele é o autor do crime. O Tício que está escondendo ele é o partícipe do crime. Nós temos aqui o concurso de pessoas. Mas presta atenção e cuidado, por quê? Porque o detalhe é esse aqui, ó. Para isso acontecer, para que ocorra concurso de pessoas
Quando a contribuição acontece após a consumação do crime, esse ajuste anterior é obrigatório. Esse ajuste anterior é obrigatório. Por quê? Porque se eles não ajustarem anteriormente, não há concurso de pessoas. Presta atenção. O Mévio vai lá e mata a Maria. Depois que ele matou a Maria, ele procura o Tício. Tício, acabei de matar a Maria. Posso me esconder na sua casa? O Tício, pode. Nesse caso, não há concurso de pessoas. Por quê? A contribuição está ocorrendo após a consumação. Perfeito. Mas não ocorreu o quê? O ajuste anterior. Se não ocorre o ajuste anterior, não tem concurso de pessoas. Não tem concurso de pessoas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos fechar. Nós temos que ter pluralidade de condutas, mas todas as condutas devem ser relevantes. A contribuição, como regra, deve acontecer antes da consumação ou durante a consumação. Excepcionalmente, essa contribuição ela pode ocorrer após a consumação? Pode, mas obrigatoriamente tem que ocorrer o quê? O ajuste anterior entre os agentes. Tem que ocorrer o ajuste prévio antes da consumação, eles têm que ajustar, eles têm que ter combinado. Se combinou, concurso de pessoas. Se não combinou, não caracteriza o concurso de pessoas. Não caracteriza aí o concurso de pessoas. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Vamos embora então. Seguindo, nós temos o próximo requisito. Qual é o próximo requisito, professor? Está aí na tela, ó. Vínculo subjetivo. Tem que ocorrer, tem que ter o vínculo subjetivo entre os agentes. O que é isso? Os agentes devem revelar vontade homogênea, visando a produção do mesmo resultado. Ou seja, no concurso de pessoas, todos os envolvidos eles têm a mesma vontade. No concurso de pessoas, todos os envolvidos eles visam a produção do mesmo resultado. O que isso chama? Chama-se vínculo subjetivo. Mas aí, agora vem o ponto que cai em prova. Não é difícil, mas que muita gente erra. Que é qual? Essa observação aqui, ó. Olha o todinho que eu vou te entregar aqui. Cuidado com esse todinho que ele despenca nas provas e muita gente acaba esquecendo. Olha lá. Não é necessário o ajuste prévio dos agentes. Não é necessário o ajuste prévio dos agentes. Aqui exige a mesma vontade, mas para ter a mesma vontade, não é necessário que eles tenham combinado anteriormente, não precisa. Não precisa de ajustar previamente. Aqui, para que ocorra o concurso de pessoas, para que fique caracterizado esse vínculo subjetivo entre eles, basta que um agente saiba da vontade do outro. Se um sabe da vontade do outro, ele já pode aderir a essa vontade. Então, eles não precisam de combinar, não é necessário o ajuste prévio. É necessário que um deles saiba da vontade do outro para poder aderir. Ficou sabendo da vontade do outro e aderiu, mesmo sem ter combinado, mesmo sem ter ajustado, nós já temos aqui o vínculo subjetivo. Nós já temos o concurso de pessoas. Cuidado com esse ponto, porque vocês se confundem. Quando falar que todos têm que ter a mesma vontade, vem a falsa ideia na sua cabeça de que eles têm que ter combinado anteriormente. Não precisa, galera. Não precisa. Lembra do exemplo da Maria e do Mévio? O Mévio e o Tício combinaram de entrar na casa do Caio. Beleza? A Maria, ó, apaixonada pelo Mévio. A Maria vai embora e deixa a porta da frente destrancada. O Mévio e o Tício, sem saber, eles entram pela porta da frente que estava destrancada. Eles entram, subtraem todos os bens do Caio. Opa, agora o exemplo mudou, professor. Agora mudou. Nós temos pluralidade de agentes? Sim, 3. Nós temos pluralidade de condutas? Sim, são condutas relevantes. O fato de deixar a porta destrancada contribuiu sim para o crime. E eles têm um vínculo subjetivo. Professor,
Mas o Mévio e o Tício não combinou com a Maria. Eu sei, mas eu acabei de dizer para vocês, não é necessário o ajuste prévio. Eles não precisam de combinar. Basta que um saiba da vontade do outro para poder aderir. Eu não disse a você que a Maria ouviu a conversa deles lá no muro? No momento que a Maria ouviu a conversa, ela ficou sabendo. No momento que ela deixou a porta da frente destrancada, ela aderiu à vontade deles. Por isso nós temos concurso de pessoas. Ela tinha a mesma vontade deles. Ela visava a mesma produção do resultado. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Então, por favor, tomem cuidado com essa observação aí que está de vermelho, tá? Muito, muito, muito cuidado. Para ocorrer o vínculo subjetivo, não é necessário ajustes prévios dos agentes. Basta que um saiba da vontade dos outros para poder aderir. Para poder aderir. Perfeito? Maravilha. Próximo requisito. Unidade de infração para todos os agentes. Olha o que diz o artigo 29 do Código Penal, meu povo maravilhoso. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Olha só. No artigo 29 do Código Penal, nós temos a chamada teoria monista ou teoria unitária. É a regra. Teoria monista ou teoria unitária, essa aqui é a regra. Ou seja, todos os envolvidos, todos aqueles indivíduos que contribuíram para o resultado, eles vão responder pelo mesmo crime. Olha o nome do requisito: unidade de infração penal para todos os agentes. Todos os indivíduos que contribuíram para o resultado, todos os indivíduos que contribuíram para o resultado, eles vão responder pelo mesmo tipo penal. Eles vão responder pelo mesmo crime. Isso é teoria monista ou teoria unitária. É isso que é a teoria monista ou unitária. Todos que contribuíram por crime respondem pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Beleza? Só que vocês estão cansados de saber que toda regra tem o quê? Exceção. Toda regra tem exceção. E qual é a exceção? Olha aqui. A exceção é a chamada teoria pluralista. Na teoria pluralista, meu povo maravilhoso, nós temos concurso de pessoas. Nós temos concurso de pessoas. Só que, ao invés de todos responderem pelo mesmo tipo penal, que é o caso da teoria monista, na teoria pluralista, cada um responde por um crime. Cada um responde por um crime. Nós temos concurso de pessoas? Sim, nós temos concurso de pessoas, mas cada um responde por um crime. Aqui, eu vou te dar um exemplo de um crime que nós temos concurso de pessoas, mas não se aplica a teoria monista, vai se aplicar a teoria pluralista. Perceba, a Maria, grávida, não quer o filho. Ela conhece o Tício, que faz o aborto. A Maria, então, procura o Tício realiza o aborto. Nós temos pluralidade de agentes? Sim. Nós temos pluralidade de condutas? Sim. São condutas relevantes? Sim. Nós temos o vínculo subjetivo entre os agentes? Sim. Mas, nesse caso, eles não vão responder pelo mesmo crime. A mulher responde pelo artigo 124 do Código Penal. O indivíduo que realizou o aborto nela responde pelo artigo 126 do Código Penal. Nós temos o concurso de pessoas, mas nesse caso aplica-se a teoria pluralista. Cada um responde por um crime. Mas essa teoria é excepcional. Acontece em alguns casos específicos. Te dei um exemplo aqui no caso do aborto. Outro exemplo no caso da corrupção passiva e no caso da corrupção ativa. Também há concurso de pessoas, mas se aplica a teoria o quê? Pluralista. Beleza? Então vamos lá. Regra. Regra. De acordo com o artigo 29, é a teoria monista unitária. Todos respondem pelo mesmo tipo penal. Todos aqueles que contribuíram respondem pelo mesmo tipo penal na medida de sua culpabilidade. É a regra. Beleza? Excepcionalmente, nós temos o que? A teoria pluralista. Nós vamos ter o concurso de pessoas? Sim, mas se aplica a teoria pluralista, cada um respondendo por um crime. Quando? Por exemplo, no crime de aborto,
por exemplo, no crime de corrupção ativa e corrupção passiva, entre outros exemplos. Tranquilo? Então, regra monista, exceção pluralista. Tranquilo? Beleza? Show! Meu povo maravilhoso, olha aí, chegamos ao final desta aula. Terminou os requisitos? Não, calma, nós vamos chegar lá. Beleza? Aula com muito conteúdo. Essa aula foi pesada, eu sei. Foi uma aula curtinha, tá? Mas com muito conteúdo. Beleza? Então, assista novamente. Beleza? Muito conteúdo. Assista novamente. Lógico, evidente. Qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza, meu povo maravilhoso? Ó, no mais, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso por aí? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma honra, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. E hoje? Hoje a gente vai continuar dando sequência lá no nosso tema concurso de pessoas. Tema relevante. São poucos artigos no Código Penal, eu confesso, mas um tema que traz muito conteúdo. Conteúdo esse que cai muito em provas, então você tem que estar ligado, 100% focado nesse assunto, tá? Então eu preciso que você pegue os seus materiais, já aproveita e pega o caderno, lápis, borracha, caneta, abra o seu Código Penal a partir do artigo 29, tá? E lógico, tenha sempre em mãos uma caneta marca-texto. Para quê, professor? Nós estamos construindo a sua lei destacada. A sua lei destacada vai ser de fundamental importância quando você estiver fazendo a revisão da matéria. Porque quando você está com a sua lei destacada, vários pontos, artigos, expressões estão destacadas com caneta marca-texto. Quando você fizer a revisão dessa matéria lendo, aquela matéria destacada vai chamar a atenção do seu cérebro e isso vai facilitar a memorização dessas informações primordiais. Então, deixa aí o seu Código Penal aberto com a caneta marca-texto na mão e os seus materiais. Tranquilo? Vamos lá então, meu povo maravilhoso. Como eu disse, vamos seguir por aqui falando de concurso de pessoas, tá bom? Aqui as minhas redes sociais. O meu Instagram, @profbrunofê, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, vá lá, se inscreva nas minhas redes sociais. Fique por lá uma semana. Se você achar que não faz sentido para você, vai embora. Vai embora. Mas você concurseiro, você que está estudando de verdade, você que está se dedicando, que quer ser aprovado, eu te garanto, se você for lá, se inscrever nessas redes sociais, você não vai sair mais de lá. Todos os dias, galera, conteúdo relevante de qualidade para todos vocês. Eu estou na caminhada, junto com você, todos os dias ali, firme e forte, até que cada um de vocês alcance o seu sonho, alcance a sua vitória. Tamo junto, tá bom? Então não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais. Tranquilo? Beleza? Pegaram o material? Vamos lá. Olha só, nós precisamos ainda falar do último requisito. Na primeira aula, falamos muito de requisitos. Na primeira aula sobre concurso de pessoas, muito sobre os requisitos. A meu ver, é uma das matérias, é um dos pontos mais importantes dessa matéria, são os requisitos, tá? Mas agora nós precisamos dar sequência e falar sobre o último requisito, que é a existência do fato punível. Existência de fato punível. Olha o artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega pelo menos a ser o quê?
tentado. O que o artigo 31 está nos dizendo? Você está lembrando do iter criminis, o caminho do crime? Cogitação, preparação, execução e consumação. Esse é o iter criminis, é o caminho do crime, ok? É o caminho que o indivíduo tem que percorrer para praticar um crime. Ele vai cogitar, ele vai preparar, ele vai executar e ele vai consumar. Cogitação. Professor, o que é cogitar? É quando o indivíduo está pensando, imaginando praticar um crime. Eu te pergunto, a cogitação ela é punida? Se o indivíduo cogitar, pensar e imaginar praticar um crime, ele vai ser punido? Galera, graças a Deus que não, né? Graças a Deus que não. Quem já não pensou em matar um indivíduo que te fez raiva? Quem já não pensou em dar um safanão no indivíduo que te fez raiva? Todo mundo, galera. Todo mundo. Ok? Então a cogitação é uma fase que não é punida. A cogitação, ela não é punida. Graças a Deus, né? Cogitação não é punida. Depois que o indivíduo cogita, ele pensa, ele imagina, ele passa a preparação do crime. O que é a preparação? São aqueles atos materializados. É quando o indivíduo ele já começa a organizar o crime. Mas perceba, quando ele está na preparação, como regra, ele não atinge bem jurídico de terceiro. E dessa forma, presta atenção no que eu vou te falar. Como regra, a preparação também não é punida. Como regra, a preparação também não é punida. Mas aqui tem exceções, e aí você vai anotar o artigo 288 do Código Penal, que traz o crime de associação criminosa. É uma exceção à preparação. O artigo 288 do Código Penal ele já pune a preparação do crime. Tudo bem? Mas regra, como regra, a preparação também não é punida. Então ele cogita, ele prepara e executa. Ele inicia a execução do crime. É aqui, galera, a partir do momento que o indivíduo inicia a execução do crime, a partir do momento que ele inicia a prática da conduta criminosa, aí nós podemos falar em punição. Quando o indivíduo ele inicia a prática da conduta criminosa, ele vai ser punido ou pelo crime tentado ou pelo crime consumado. Fato é, ele vai ser punido. Fato é, ele pode ser punido. Ele pode ser punido. Tudo bem? Então, olha só o esqueminha que eu vou colocar aqui para você. Só para a gente... Aqui, ó. Primeiro nós temos a cogitação. Depois nós temos a preparação. Depois nós temos a execução. E depois nós temos a consumação. Presta atenção. Aqui, como regra, não se pune. Cogitação e preparação não se pune. A punição começa aqui, ó. Punição. Tá? Então, presta atenção. É aqui, ó, a partir da execução que nós vamos ter o quê? Um fato punível. É a partir da execução que nós vamos ter um fato punível. E o requisito, o último requisito do concurso de pessoas é, para ter concurso de pessoas, nós temos que ter a existência de um fato punível. Então, pensa comigo. Se 5 pessoas estão cogitando e preparando a execução de um crime, tem concurso de pessoas entre elas? Não. Enquanto elas estão cogitando e elas estão preparando, não tem concurso de pessoas entre elas. Beleza? Por quê? Porque eu ainda não tenho um fato punível. Agora, a partir do momento que essas 5 pessoas iniciam a execução do crime, aí sim, nós já temos o fato punível. Tendo o fato punível, nós podemos ter concurso de pessoas. Tranquilo? Então, o último requisito, nós temos que ter um fato punível. Nós temos um fato punível a partir do início da execução. Então, é a partir do início da execução que nós vamos ter um fato punível. Tendo um fato punível, nós vamos ter concurso de pessoas. Ok? Então, na cogitação e na preparação,
não há que se falar em concurso de pessoas. Em concurso de pessoas. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Seguindo, saindo agora dos requisitos, tá bom, galera? Saindo dos requisitos, nós vamos falar um pouquinho de autoria. Nós vamos ver aqui as teorias que explicam o que é autor, quem é o partícipe, beleza? E olha só, nós vamos direto ao ponto, tá? Aqui assim, aqui no objetivo a gente vai direto ao objetivo, né? Para não redundar demais. Olha só. Para poder se chegar ao conceito de autor, o Código Penal adotou a chamada teoria restritiva. Olha aí. Para se chegar ao conceito de autor, o Código Penal adotou a chamada teoria restritiva. Para a teoria restritiva, meu povo maravilhoso, quem é autor? Olha lá. É quem realiza o núcleo do tipo penal, ou seja, a conduta criminosa descrita pelo preceito primário da norma incriminadora. Para a teoria restritiva, que foi adotada pelo Código Penal, autor é aquele indivíduo que pratica a conduta criminosa. Autor é aquele indivíduo que pratica o verbo descrito no tipo penal. Ele é o autor do crime. É aquele que realiza a conduta criminosa. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, nós temos o crime de homicídio. Qual é o verbo lá? Matar. Matar. A conduta criminosa é matar. Então, o indivíduo que pratica essa conduta criminosa, ele é o autor do homicídio. Se você vai lá no artigo 155 do Código Penal, furto, o verbo, a conduta criminosa é subtrair. A conduta criminosa, o verbo do tipo é subtrair. Então, o indivíduo que subtrair, ele é o autor do furto. O autor do furto. Beleza? Então, presta atenção. Autor é o indivíduo que realiza a conduta criminosa. Autor é o indivíduo que pratica o verbo do tipo, o verbo descrito no tipo penal. Beleza? Então, olha lá. No homicídio, quem é o autor? Quem mata. No furto, o autor é quem subtrai. Ele é o autor. Ele é o autor. Tudo bem? Beleza. Agora, para a teoria restritiva, nós temos a figura do partícipe. Quem é o partícipe? É quem, de qualquer modo, concorre para o crime, sem praticar o núcleo do tipo. Então, olha só. Nós temos aqui o partícipe. Quem é o partícipe? É aquele indivíduo que vai contribuir de alguma maneira para o crime. Partícipe é o indivíduo que contribui de alguma maneira para o crime, mas ele não pratica a conduta criminosa. Mesmo porque, se ele praticasse a conduta criminosa, ele não seria o partícipe, ele seria o autor. Não foi? Nós acabamos de ver o conceito de autor. Autor é quem pratica a conduta criminosa. O partícipe é aquele indivíduo que ele vai contribuir de alguma forma para o crime sem praticar a conduta criminosa. Vem comigo. O Mévio quer matar a Maria. Só que o Mévio não tem arma de fogo. Mas o Mévio sabe que o Tício tem uma arma de fogo. O Mévio vai até lá na casa do Tício e fala assim: Tício, meu chegado, me empresta sua arma de fogo. Eu vou matar a Maria porque ela está me traindo. O Tício, então, agora, meu brother, toma a arma. Entrega a arma para o Mévio. O Mévio põe a arma na cintura, vai até na casa da Maria, dá 5 tiros e mata a Maria. O Mévio, que foi até a casa da Maria e matar, o Mévio praticou a conduta criminosa descrita no tipo penal. O Mévio, ele é o autor do homicídio. O Mévio, ele é o autor do homicídio. Agora o Tício emprestou a arma. O fato dele emprestar a arma contribuiu para o crime.
Mas perceba, o Tício praticou a conduta criminosa? Não. Ele contribuiu para o crime sem praticar a conduta criminosa. Quem é o Mévio? O Mévio é o partícipe. O Mévio é o partícipe. Ele contribuiu para o crime emprestando a arma, mas não praticou a conduta criminosa. Não praticou a conduta criminosa. Ele é quem? Ele é o partícipe. Então, quando nós estamos falando de concurso de pessoas, é muito importante você enxergar o autor e o partícipe. É muito importante. Você tem que ter claro esse conceito na sua cabeça. Autor é o indivíduo que pratica a conduta criminosa. Autor é aquele indivíduo que pratica o verbo descrito no tipo penal. É o Mévio. O Mévio é o autor do homicídio porque ele matou a Maria. Foi ele que praticou a conduta criminosa descrita no artigo 121. Por outro lado, o partícipe é aquele indivíduo, é aquela pessoa que vai contribuir de alguma forma para o crime, mas sem praticar a conduta criminosa. É o Tício. O Tício é o partícipe do homicídio porque ele emprestou a arma de fogo. O fato dele emprestar a arma de fogo, ele contribui para o crime, mas sem praticar a conduta criminosa. Tranquilo? Então tem esse conceito claro, autor e partícipe. A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria chamada teoria restritiva. Tranquilo, beleza, show de bola. Eu preciso falar com vocês sobre a teoria do domínio final do fato. É uma outra teoria. Essa teoria tem um outro conceito de autor, tem um outro conceito de partícipe, e nós temos que saber, presta atenção. Para a teoria do domínio final do fato, autor, olha lá, é quem possui controle, é quem possui o domínio do fato. É aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita. Perceba aqui, e eu preciso que você perceba que o conceito de autor aqui ele é mais amplo. Para a teoria do domínio final do fato, o conceito de autor é um conceito mais amplo. Para a teoria do domínio final do fato, o autor é toda aquela pessoa que de alguma forma contribui, para a empreitada criminosa. Olha só, olha aí, tá? Aqui nós temos o seguinte, para a teoria do domínio final do fato, autor, coloca no seu caderno, autor é quem realiza função essencial para a empreitada criminosa. Autor é quem pratica função essencial para a empreitada criminosa. Pensa comigo. Num roubo de banco, num roubo a banco, eu tenho um motorista do carro que leva os indivíduos até o banco. Eu tenho um indivíduo que vai ficar na porta do banco vigiando. E eu tenho um outro indivíduo que entra lá dentro do banco e subtrai o que? A grana. Beleza? Pega esse exemplo do banco, do roubo a banco, e se utiliza da teoria restritiva. Beleza? Teoria restritiva. Quem é o autor? Imagina o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó. Imagina o seguinte, eu tenho um motorista, que é o indivíduo A, eu tenho um indivíduo B que fica na porta do banco, e eu tenho um indivíduo C que subtrai o dinheiro. A, B e C. Para a teoria restritiva, quem é o autor do crime? Quem é o autor? Para a teoria restritiva, o autor é o C. Por quê? Porque ele está praticando a conduta criminosa de subtrair. Então, ele é o autor. B e A seriam partícipes. Por quê? Eles estão até contribuindo para o crime, mas não estão realizando a conduta criminosa que é subtrair. Então, beleza. Então, para a teoria restritiva, C, autor, B e A, partícipe. Agora, se você olha para esse fato com os olhos da teoria do domínio final do fato, perceba que muda. Se a gente pegar a teoria do domínio final do fato, A, B e C, eles são autores. Por quê? Porque cada um deles desempenha função essencial para a empreitada criminosa.
Todos eles. A função de cada um deles é essencial para que o crime dê certo. Então, para a teoria do domínio final do fato, em que o conceito de autor é mais amplo, os três são autores. Para a teoria restritiva, somente C é autor, B e A são partícipes. Tranquilo? Nesse momento, você só precisa saber o conceito de autor e partícipe para a teoria restritiva, o conceito de autor e partícipe para a teoria do domínio final do fato. Esse momento é o que exige. Só lembrando, domínio final do fato, o conceito de autor é mais amplo. Lembra disso? Lembra do conceito mais amplo. Melhor ainda, olha o todinho. Lembra do exemplo do banco. Lembra sempre do exemplo do banco. Se você lembrar do exemplo do banco, você consegue diferenciar a teoria restritiva da teoria do domínio final do fato. Tranquilo? Se liga no exemplo que vai te ajudar. E para a teoria do domínio final do fato, olha só, partícipe é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato. Tranquilo, beleza. Vamos ver se você entendeu mesmo essa bagaça aqui? Vamos resolver umas questões. Olha só. Dentre as alternativas a seguir, abaixo, assinale a única correta quanto ao disposto em nosso vigente Código Penal sobre concurso de pessoas. Vamos lá. Letra A. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Galera, essa letra A está errada e nós vamos estudar daqui a pouco essa participação de menor importância. Beleza? Mas a letra A está errada. Letra B. A instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Olha aí que beleza. Vimos agora há pouco, artigo 31. Ou seja, para ter concurso de pessoas, para existir concurso de pessoas, nós temos que ter o chamado fato punível. E o fato punível ele só existe quando nós temos início de execução. Início de execução. Só lembrando que eu não disse, mas vou falar aqui agora, os requisitos do concurso de pessoas são requisitos cumulativos. Todos devem estar presentes. Se faltar qualquer um deles, não há concurso de pessoas. Beleza? Vamos lá, segunda questão. Quanto ao concurso de pessoas, o Código Penal adota, como regra, a teoria unitária ou monista e, excepcionalmente, a teoria pluralista. Olha que beleza, certíssimo. Artigo 29 do Código Penal. A regra, como regra, é a monista ou unitária. Todos que concorreram para o crime respondem pelo mesmo tipo penal. Excepcionalmente, nós temos a teoria pluralista. Cada indivíduo vai responder por um crime. Beleza? Show de bola. Questão número 3. Acerca das disposições do Código Penal sobre concurso de pessoas, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Número 1. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Perfeito? Artigo 29, teoria monista. 2. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Perfeito também. Artigo 30. Nós vamos ver com mais calma daqui a pouco. 3. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são, via de regra, puníveis, ainda que o crime não chegue a ser tentado. Essa está errada. Via de regra, ela não é o quê? Punível. Via de regra, não é punível. Artigo 31 do Código Penal. Beleza aí? Tranquilo? Então, olha lá, 1 e 2 estão corretas, a 3 está incorreta. 1 e 2 está correta. Beleza? Olha aí, ó. Júlio, com posse legal de arma de fogo de uso permitido, é marido de Flávia, que, sem o consentimento ou ciência de seu cônjuge, emprestou a referida arma a seu amigo, Leonardo, que havia planejado o crime de roubo, chegando a consumá-lo.
Considerando essa situação hipotética e as disposições acerca de concurso de pessoas, assinale a opção correta. Vamos ver. Letra A. Flávia e Júlio são partícipe do crime de Leonardo. Galera, olha só. O Júlio, coitado, ele era o dono da arma, mas ele não tinha a mínima ciência de que essa arma tinha sido emprestada para a prática de um crime. Ou seja, não havia vínculo subjetivo. Se não há vínculo subjetivo, não há concurso de pessoas, tá bom? Então a letra A está errada. B. Flávia é coautora de Leonardo no crime de roubo e Júlio não cometeu o crime. Galera, a Flávia, ela só emprestou a arma. Então, na verdade, a Flávia ela não é coautora, ela é partícipe. Quem praticou a conduta criminosa foi o Leonardo. Ela apenas contribuiu sem praticar a conduta criminosa. Então, a Flávia é partícipe. Tá bom? Olha lá. Júlio e Flávia são igualmente partícipes do crime de Leonardo. Júlio não praticou crime nenhum. Flávia é a autora mediata do crime de Leonardo e Júlio não cometeu. Flávia, na verdade, ela não é a autora mediata. Por quê? Porque, na verdade, Leonardo não é inimputável. Tranquilo? Então, a letra E está correta. A Flávia ela é partícipe do crime de Leonardo e Júlio não cometeu o crime. Perfeito. A Flávia contribuiu para o crime emprestando a arma. Quem cometeu a conduta crime, praticou a conduta criminosa, o verbo, foi o Leonardo. Então, o Leonardo é o autor, a Flávia é a partícipe. Tranquilo? Show de bola. Para fechar, em relação ao concurso de pessoas, é correto afirmar. Vamos direto na resposta correta. Ó, letra E. O prévio ajuste entre os agentes não se constitui em requisito necessário para a existência do concurso de agentes. Estão lembrados? Olha aí a pegadinha que eu falei com vocês. Olha aí o todinho que eu passei para vocês, tá? O ajuste prévio não é necessário para que haja vínculo subjetivo entre os agentes. Eles não precisam de ter combinado anteriormente. Basta que um saiba da vontade do outro para poder o quê? Aderir. Show de bola. Chegamos ao final, então, de mais uma aula. Meu povo maravilhoso, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência de todos vocês, pelo carinho de todos vocês, tá? E lógico e evidente, se ficou qualquer dúvida sobre qualquer parte desse conteúdo, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza? No mais, meu povo maravilhoso, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau! Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Maravilhoso? Espero que sim. Eu sou Bruno Freitas mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência na gravação do tema concurso de pessoas. Tema importante, tema fundamental. Nós já vimos muita coisa, muito assunto relevante, muito assunto que eu sei que você já está estudando, você que está resolvendo questões já viu como é que esse assunto é cobrado nas provas, mas nós precisamos ainda seguir nesse assunto. Há vários pontos ainda importantes que eu preciso levar você, mencionar para que você faça uma excepcional prova, tá bom? Então, a gente vai seguir por aqui ainda falando de concurso de pessoas. Aqui para vocês, as minhas redes sociais, o meu Instagram, @profbrunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Meu povo maravilhoso, se inscrevam. Vá lá, se inscreva nas minhas redes sociais. Fica lá uma semana. Se você achar que não faz sentido para você, vá embora. Não tem problema. Mas eu te garanto, se você está se dedicando, se você se comprometeu verdadeiramente em passar em um concurso público,
Eu te garanto, se você for lá de lá, você não vai sair. Por quê? Muito conteúdo relevante e gratuito para vocês. Eu sei que essa vida de concurseiro é uma vida muito solitária. Por isso, eu me comprometi a estar junto de cada um de vocês. Eu estou junto de cada um de vocês nessa caminhada, que eu sei que é dura, é árdua, é difícil, mas eu estou na companhia. Eu vou estar aí de mão dadas com você até você ser aprovado, até você conquistar o seu sonho. Esse é o meu compromisso com você, tá bom? Então vá lá, se inscreva. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Tranquilo? Então nós ainda estamos falando de concurso de pessoas e hoje nós vamos falar de primeiro ponto. Olha aí, como é que ocorre a punibilidade no concurso de pessoas? Como é que os indivíduos serão punidos? Eu já vou começar a aula de hoje com um todinho. Porque a gente não pode ficar nenhuma aula sem todinho, galera. Todinho é que faz alegria. É o todinho que vai fazer você ser aprovado na sua prova. Tô te falando. Se liga. Eu falei todinho, pega o caderno e vai anotar o todinho. Olha só. Como é que vai ocorrer a punição no concurso de pessoas? O que você tem que ter em mente, você vai anotar no seu caderno, que a punição do autor não necessariamente será maior que a punição do partícipe. Eu não sei por que vocês têm essa ideia. Só porque o camarada é autor do crime, a pena dele obrigatoriamente tem que ser maior do que a do partícipe? Não. Não. Obrigatoriamente? Não. Pode a pena do autor ficar maior que a do partícipe? Pode. Mas a pena do partícipe também pode ser maior que a do autor? Claro que pode. Claro que pode. Tá bom? Então tira essa ideia errada da sua cabeça, que a pena do autor sempre, obrigatoriamente, tem que ser maior do partícipe. Nós não temos essa regra. Não há essa obrigatoriedade. Tá bom? Esse é o todinho para a gente começar bem esse tema. Abra a cabeça. Esqueça essa ideia errada. Olha só. O artigo 29, nós já estudamos, já mencionei o artigo 29, mas eu vou trazer ele de novo para nos ajudar. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide. Incide, olha só. Incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Olha só. O artigo 29, qual é a determinação do artigo 29? A determinação é: todos aqueles que contribuíram para o crime vão responder pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo crime. O artigo 29, meu povo maravilhoso, presta atenção aqui agora, não está obrigando o juiz a aplicar a mesma pena para todos. Não! O artigo 29 não está trazendo essa obrigatoriedade. Não há essa obrigatoriedade. O juiz não está obrigado a aplicar a mesma pena para todo mundo no concurso de pessoas. Não é essa a regra. A regra que a gente extrai do artigo 29 é: todos que concorreram para o crime vão responder pelo mesmo tipo penal. Eles vão incidir sobre a mesma pena abstratamente combinada no tipo penal. Mas, quando o juiz for fazer a dosimetria da pena, que ele for individualizar a pena de cada um, ele vai analisar a culpabilidade. E aí, quando ele analisa a culpabilidade, ele pode aplicar penas diferentes para todos os agentes. Não há obrigatoriedade da mesma pena. A obrigatoriedade é que todos respondam pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. E não que seja aplicada a mesma pena. Olha só, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Para ficar mais claro, né? Mévio e o Tício juntos
cometeram um roubo. Mévio e Tício, eles juntos cometeram um roubo. Tudo bem? O Mévio, ele é reincidente. O Mévio já é reincidente. Ele já tem uma sentença com trânsito em julgado. O Tício, ele é primário. O Tício, ele é primário. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, olha lá. Qual é a pena do roubo? De 4 a 10 anos. Então, o Mévio, ele está sujeito a uma pena de 4 a 10. O Tício, ele está sujeito a uma pena de 4 a 10, tendo em vista que eles vão responder pelo mesmo tipo penal. Quando o juiz for fazer a dosimetria da pena, quando o juiz for analisar cada indivíduo separadamente, individualmente, eu quero que você preste atenção e veja se você consegue entender que a pena do Mévio, com certeza absoluta, vai ser maior do que a do Tício. A pena do Mévio vai ser maior que a do Tício. Ué, professor, mas por que a pena do Mévio vai ser maior do que a do Tício? Porque o Mévio, ele é reincidente, galera. Ele já tem uma sentença com trânsito em julgado. Ok? Se ele é reincidente, na hora de aplicar a pena, o juiz vai levar esse fato em consideração e vai aplicar uma pena maior do que a do Tício. Então, olha só, qual é a obrigatoriedade? Todos devem responder pelo mesmo tipo penal. Eles estão sob o amparo da mesma pena, de 4 a 10 anos. Mas na hora de individualizar, o juiz analisa o que? A culpabilidade, e aí ele pode aplicar penas diferentes. Professor, mas pode ocorrer do juiz, estando em um concurso de pessoas, aplicar a mesma pena para os indivíduos? Pode, galera. Pode. E não deve. É diferente. Tudo bem? Não tem obrigatoriedade. Mas a depender do caso concreto, se a situação dos indivíduos são iguais, imagina, são primários, de bons antecedentes, é o primeiro crime que eles estão praticando, a pena pode ficar igual? Pode. A pena pode ficar igual. Mas o que eu quero que você entenda, e às vezes aqui tem uma certa confusão, é como é que ocorre a punibilidade no concurso de pessoas? Primeiro ponto, a pena do autor não obrigatoriamente tem que ser maior do que a do partícipe. Não existe essa regra. Segundo ponto, o artigo 29, ele determina que todos os indivíduos, que todos os agentes vão responder pelo mesmo tipo penal. Não está obrigando que o juiz aplique a mesma pena, não. Eles vão responder pelo mesmo tipo penal, não é obrigação aplicar a mesma pena. Mas pode acontecer? Pode, mas não é obrigação do juiz. A mesma pena, não é. Tranquilo? Beleza, show de bola. Avançando, meu povo maravilhoso, a gente vai chegar nesse ponto aqui, um ponto muito importante, que é a chamada cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta está no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que fala: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. Então, se o indivíduo quis praticar um crime menos grave, a pena do crime menos grave será aplicada a ele, ok? Agora, essa pena será aumentada de metade, tá? Se era previsível um resultado mais grave. Professor, eu não entendi foi nada. Calma, você está nervoso. Você está nervoso, ansioso. Respira. 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 Eu sei que a redação do artigo não ajuda muito, mas o exemplo ajuda. E é o exemplo que eu vou te dar aqui para você entender isso aqui. Mas antes, eu quero que você anote algumas informações. Primeiro, olha só. Cooperação dolosamente distinta é uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena, tá?
Porque está aumentando, está determinando o aumento, está mandando aumentar e te dando quanto vai aumentar. Então, uma causa de aumento de pena que vai ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Aqui aplica-se na coautoria e na participação, tá? Coautoria e participação. Anota essas duas informações aí, vai fazer sentido para você quando a gente estiver estudando a participação de menor importância. E aí eu volto nesse assunto de novo. Mas, agora, para a gente poder entender o que é uma cooperação dolosamente distinta. Imagina o Mévio. Está quebrado, desempregado, precisando de dinheiro. Imagina o Tício, quebrado, desempregado, precisando de dinheiro. Eles então combinam, os dois, de subtraírem um veículo. Eles vão subtrair um veículo, eles vão desmontar o veículo, vão vender as peças e ficar com a grana. Esse é o plano. Esse é o plano. Beleza? Então eles saem na rua e identificam o carro. Identificaram o carro e eles iniciam então a execução. Eles iniciam então a subtração. No momento que eles iniciam a subtração, o dono do carro apareceu. O dono do carro apareceu. No momento que o dono do carro apareceu, o Tício, ele, fugiu. O Tício fugiu. No momento que ele viu o dono do carro, o Tício fugiu. O Mévio, ele saca uma arma e mata o dono do carro. E vai embora sem levar o carro. Beleza? Então eles combinaram de subtrair um veículo, encontraram o veículo, iniciaram a subtração, o dono apareceu, o Tício fugiu, o Mévio foi lá, sacou a arma e matou o dono do carro. Tranquilo? Presta atenção. Qual crime o Mévio praticou? O Mévio praticou o crime de latrocínio. Ele queria o patrimônio, mas o resultado da sua conduta é a morte. É a morte do indivíduo. Então, ele queria o patrimônio, mas o resultado é a morte. O Mévio cometeu o crime de latrocínio. Latrocínio. Mas, e o Tício? O Tício cometeu também crime de latrocínio? Eu tenho aqui o concurso de pessoas e a resposta é não. Lógico que não. Perceba, na hora que o dono apareceu, o Tício fugiu. Quando o Tício foge, nós podemos perceber que a vontade dele não é mais a mesma vontade que a do Mévio. Se não tem a mesma vontade, não tem concurso de pessoas. Se não tem concurso de pessoas, não tem o mesmo crime. No momento que eles combinaram de subtrair um veículo, qual crime eles combinaram de praticar? Um furto. Então, o Tício queria praticar o crime de furto. Até aí, eles tinham um vínculo subjetivo. Até aí, eu tinha um concurso de pessoas. Mas no momento que o dono do carro aparece e o Tício vai embora, foge, não há mais concurso de pessoas. Beleza? Então, por qual crime o Tício vai responder? Vem comigo, olha lá. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, e o Tício ele queria praticar um crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. O Tício vai responder, então, por tentativa de furto. Tentativa de furto. O Tício ele não pode responder pelo crime de latrocínio. Por que não? Porque ele não tinha o dolo, ele não tinha a intenção desse crime. Ele não tinha vínculo subjetivo com o Mévio para esse crime, ele não tinha. A partir do momento que ele foge, a gente tem aqui o rompimento do vínculo subjetivo entre eles. Se não tem todos os requisitos, não tem concurso de pessoas. Então, presta atenção. O Mévio, ele vai responder por latrocínio. O Mévio vai responder por latrocínio. E o Tício, tentativa de furto. Por quê? Porque ele, Tício, ele queria participar do crime menos grave. Ele estava em acordo com o Mévio do crime menos grave, que era o furto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Deu para pegar essa? Show. Vamos mudar só um detalhe aqui agora. O Mévio e o Tício estão lá os dois quebrados, precisando subtrair um veículo para levantar um dinheiro. O Mévio só anda armado e já matou várias pessoas. O Tício, ele sabe disso. E mesmo assim, ele aceitou
subtrair um veículo com ele. Perfeito. Chegaram lá, iniciaram a subtração, o dono apareceu, o Tício fugiu, o Mévio sacou a arma e matou o dono do carro. Observe o seguinte, para o Mévio, nada mudou. O Mévio vai responder por latrocínio, patrimônio com resultado morte. O Mévio continua respondendo pelo crime de latrocínio. Mas agora, e o Tício? E o Tício? Cuidado, respira para me responder. E o Tício? Respira para responder. Galera, o Tício não responde pelo latrocínio. Ele não pode responder pelo crime mais grave, ele não tinha a intenção, ele não tinha o dolo do crime mais grave. O dolo e a intenção dele era do crime menos grave. Mas, professor, ele sabia que o camarada estava armado, ele sabia que o camarada só já tinha matado várias pessoas, eu sei, mas isso não faz com que ele tenha a mesma vontade do que o Mévio de praticar o latrocínio. Aí a gente entra aqui, ó. Vem comigo. Essa pena será aumentada até a metade se, hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ah, professor, então quer dizer que nesse segundo exemplo, o Tício vai continuar respondendo por tentativa de furto, perfeito, mas o juiz pode aumentar a pena dele de metade? É isso mesmo. É isso mesmo. O Tício, ele continua respondendo pelo crime menos grave. Porque era o crime que ele queria, era o crime que ele tinha intenção, era o crime que ele tinha o dolo. Só que nesse segundo exemplo, o resultado mais grave era previsível. É lógico que era previsível. O Mévio estava armado, já tinha matado várias pessoas. Então, o resultado mais grave era previsível. Então, nesse caso, ele continua respondendo pelo crime menos grave, mas agora o juiz pode aumentar a pena dele de metade. Anota no seu caderno esse todinho. Olha só, o agente que queria praticar o crime menos grave não pode responder pelo crime mais grave. Anota o todinho, anota o seu todinho. Artigo 29, parágrafo 2º. Se o indivíduo queria praticar o crime menos grave, ele não pode responder pelo crime mais grave. Por quê? Porque ele não tem dolo, ele não tem vontade, não tem vínculo subjetivo com o indivíduo. Não tem vínculo subjetivo com o indivíduo. Pronto. Beleza? Galera, esse 29, parágrafo 2º, é o TOD. Quando cai na prova, destrói os alunos. Só não vai destruir você. Você que está aqui comigo não vai ser destruído. Pelo contrário, você vai destruir. Você vai destruir. Então, fica ligado no 29, parágrafo 2º. Beleza? Lembra, aquele que quis praticar o crime menos grave, ele vai responder pelo crime menos grave. Ele não pode responder pelo crime mais grave. Se o resultado mais grave era previsível, ele continua respondendo pelo crime menos grave, mas aí o juiz pode aumentar a pena dele de metade. Se liga nisso aí, tá bom? Beleza? Show de bola. Então deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Olha lá. Agamenon, Aquiles, Ajax e Cadmo combinaram de furtar pneus de veículos automotores do interior de um galpão cercado de mato e aparentemente abandonado. Aparentemente abandonado. Agamenon e Cadmo permaneceram no carro, ao passo que Ajax arromba o portão e Aquiles ingressa, se deparando pouco depois com um vigia. Diante da reação ao ingresso não consentido, de posse de um vergalhão, Aquiles golpeia, perfura e mata o vigia. Considerando esse cenário, é correto afirmar que Agamenon, Ajax e Cadmo responderão por. E aí? E aí? Olha só, todos eles queriam praticar crime menos grave. Furto de pneus. Furto de pneus. Tudo bem? Mas Aquiles, que entrou, ele, Aquiles, golpeou e matou o vigia. Todos os outros, galera,
todos os outros, eles vão responder pelo crime menos grave. Eles queriam furtar. Eles não queriam matar, eles queriam furtar. Beleza? O que nós temos aqui então, galera? Claro, né? Cooperação dolosamente distinta. O indivíduo, o agente que quis participar do crime menos grave, a ele será aplicada a pena do crime menos grave. O Aquiles, não. O Aquiles vai responder pelo resultado, porque foi ele que praticou. Todos os outros, beleza? Não há concurso de pessoas entre eles. Por quê? Porque teve o rompimento do vínculo subjetivo. Então, todos os outros vão responder pelo crime menos grave. Pelo crime menos grave. Beleza? Olha aí. Bruna com 19 anos de idade, grávida, e Celso com 17 anos de idade. Combinaram de subtrair bens de uma residência cujos moradores estavam viajando. Bruna ficou responsável por vigiar a entrada da casa e pegar os objetos que Celso lhe entregasse pela janela. Quando Celso estava dentro da casa, foi surpreendido pela empregada da família e acabou por acertar-lhe a cabeça com um objeto pontiagudo, causando-lhe a morte. Bruna somente tomou conhecimento do fato quando Celso lhe narrou o ocorrido ao chegarem com os objetos a um esconderijo. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. Olha lá. Bruna é responsável pelos fatos ocorridos na casa, inclusive pela morte da empregada, em função do prévio ajuste criminoso feito com Celso. Galera, essa está errada porque a Bruna ela não é responsável pela morte, não. E tinha prévio ajuste criminoso entre eles? Sim, tinha um prévio ajuste criminoso entre eles. Mas para o furto, para o crime menos grave. A partir do momento que o indivíduo ele entrou na casa, encontrou com a empregada e por conta dele resolveu matar a empregada, a Bruna não tem nada a ver com isso. Ela não tinha a mesma vontade, não há vínculo subjetivo entre eles. Então a Bruna não pode ser responsabilizada pela morte não, tá, galera? Havia um ajuste prévio entre eles? Sim, mas pelo crime menos grave. Aqui, mais uma vez, cooperação dolosamente distinta, tá? Olha aí. Entende-se por punibilidade a possibilidade jurídica de o Estado impor sanção penal a autor, coautor ou partícipe de infração penal, tá certo? Punibilidade é a possibilidade jurídica que o Estado tem de punir o autor, o coautor ou o partícipe. Isso é punibilidade, beleza? Olha aí, tratando-se de concurso de agentes, quando comprovada a vontade de um dos autores do fato em participar de um crime menos grave, a pena será diminuída até a metade, na hipótese de o resultado mais grave ter sido previsível, não podendo, contudo, ser inferior ao mínimo da pena combinada ao crime efetivamente praticado. Tá tudo errado, né, galera? Se nós estamos falando de participar de crime menos grave, nós temos aqui o quê? Cooperação dolosamente distinta. Na cooperação dolosamente distinta, essa pena ela pode ser o quê? Aumentada até a metade, se o resultado mais grave era previsível. É aumentado e não diminuído, tá bom? Para a gente fechar, olha lá. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Beleza? 29 do Código Penal. 2. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. Essa será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Cooperação dolosamente distinta, parágrafo 2º do 29. 3. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Galera, essa C está errada, tá? A terceira, na verdade. Nós vamos estudar essa participação de menor importância, fiquem ligados, beleza? Então, a 1 está certa, a 2 está certa. Letra D de dado. Letra D de dado. Tranquilo? Show de bola, maravilhoso, perfeito. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula aqui. Se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, não pense duas vezes,
manda aqui para mim que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, um abraço e até a próxima. Valeu, turma! Tchau! Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo.